Vamos ter aqui um diálogo com o Sr. António Santos, candidato do CDS à Junta de Freguesia de Arrifana. Bom dia, Sr. António. Bom dia. Vou-lhe fazer aqui uma pergunta, a primeira pergunta, que é o que é que o motivou a ser candidato pelo CDS à Arrifana? Ora bem, a pergunta é interessante. Foram vários fatores, não vou dizer que foi propriamente um, mas foram vários. Um deles eu já estou em Assembleia há 12 anos e o que me custa é ver tudo, sempre que há eleições as promessas são sempre as mesmas, neste caso de quem está no Executivo. Qual é o meu objetivo? É contrariar isso, é que deixem de ser promessas e passem a ser obras, para a gente conseguir executar aquilo que está prometido. Porque eu não vou dizer que aquilo que prometem todas as eleições que não são coisas que se podem fazer, coisas que são interessantes para a freguesia. São, sem dúvida nenhuma. Agora, são promessas que não saem da gaveta e então isso foi um dos fatores que me fez recandidatar. Eu tenho a certeza e sei que se os meus conterrâneos confiarem e acreditarem que eu consigo não prometer, mas cumprir aquilo que têm vindo a prometer há 20, 30 anos. Portanto, esse é um dos fatores, como outros, mas esse é o principal fator. Sr. António, vamos agora falar um bocadinho sobre saúde na Arrifana. A Arrifana, a unidade de saúde, está a funcionar, não está a funcionar, precisa de médicos. Como é a relação que existe da unidade de saúde com a freguesia? Por acaso, eu este ano ainda não me reuni com a unidade de saúde, mas aquilo que eu tenho conhecimento, claro, como eu disse há bocadinho, eu já estou há uns aninhos em Assembleia de Freguesia e o conhecimento que eu tenho, nós em Arrifana aí se calhar somos uns sortudos, poderemos assim dizer. Em relação à saúde, é óbvio que não se faz aquilo que a gente pretendia, mas sim, acho que estamos muito bem servidos. Penso que as queixas em relação a médicos não são assim como eu tenho ouvido falar em freguesias vizinhas. Acho que sim, em relação à saúde a gente não estamos muito mal servidos, pelo contrário, acho que estamos no caminho certo. Estão privilegiados. Exatamente. Sr. António, vamos falar um bocadinho agora de educação. A educação está bem plantada aqui na Arrifana, ou o que é que acha que é preciso melhorar, se é preciso mais uma creche, se é preciso mais um parque infantil? Portanto, explique-nos um bocadinho o que é que faz falta aqui na Arrifana. Pois, em relação à educação, já não posso dizer o mesmo que falámos sobre a saúde, porque a educação temos muitas carências em relação à educação. E uma delas, eu posso dizer que em tempos nós neste caso, o nosso executivo da altura, fechou a melhor escola, a escola que mais condições tínhamos na freguesia e manteve outras escolas abertas com, nem metade das condições. Qual o critério para que isso acontecesse? Pois aí não sei, mas sei que foi isso que aconteceu. Uma das melhores escolas, que eu posso até citar qual é, que hoje ainda estamos a aguardar que seja a Casa das Associações, que em princípio já está albergada lá algumas, que era a antiga Escola da Carvalhosa. Era a escola que mais condições tinha, com 6 salas de aulas, com um recreio enorme, com estacionamento, todas as condições que uma escola necessita. No entretanto, houve a escolha por outras escolas, mantiveram outras abertas e fecharam. Ao meu ver, era a escola que mais condições tinha.
O que está mal feito, está mal feito. Nós poderemos agora, eventualmente, reparar aquilo que foi feito de errado. Nós defendemos realmente um centro escolar e a freguesia necessita disso. Se ainda não foi feito antes, é óbvio que não vai ser a junta de freguesia, ou eu, se eu ganhar a junta, que eu vou fazer um centro escolar. Mas vai reivindicar. Exatamente. Nós não o vamos fazer, mas podemos pressionar quem tem por direito de o fazer, porque a Rifana, eu posso lhe dizer mais, eu conheço e tenho familiares meus que chegam a uma altura e têm que pegar nos nossos miúdos e levá-los a Sejão da Madeira para a escola ou então para a feira. Não vejo necessidade disso. Era só uma questão de realmente a gente reorganizar um centro escolar, é necessário, temos espaço, temos condições para isso e então, como eu disse há bocadinho, pressionar quem tem por direito para fazer. Nós somos a Rifana, nós precisamos. Se a gente precisa, não vamos continuar a prometer, vamos executar. É isso que a gente precisa. E faz falta aqui umas creches? Também, mas em relação a creche, eu acho que as que a gente tem talvez serão suficientes para a nossa população. Eu penso que as que a gente tem, mas a longo prazo, se calhar, também teríamos que olhar por aí. E parques infantis, acha que os que têm chegam ou é preciso mais para implantar? Parques infantis, se calhar houve aí parques que foram colocados no sítio que não é o sítio mais adequado, ao meu ver, não é? Nós sabemos bem que com espaço para termos os nossos miúdos a brincar num parquezinho, tem que ser num parque resguardado de estradas e pronto. Por último foi feito um no Parque Lazer, é o sítio, um dos sítios indicados e aí muito bem. Não vamos esquecer que temos outros espaços de lazer que não só no Parque Lazer. Eu sou um bocadinho suspeito em falar porque eu moro muito próximo do Parque Lazer e é óbvio que promovendo aquele espaço eu fico feliz. Mas temos o Reguinho d'Água, que é um sítio muito, muito bom mesmo, que era um espaço que se calhar futuramente pensarmos em meter lá um parque infantil, até porque aquela zona da vila tem muita população, tem muita criança que necessita de um espaço de género desse. Sr. António, vamos falar agora um bocadinho de idosos da Rifana. O centro-dia funciona bem, se é preciso um lar em Rifana, se a Junta, se você for eleito, se a Junta pode fazer um trabalho de levar os idosos que não tenham meios de transportes à unidade de saúde, irá recolhê-los, fazer a visita à casa das pessoas que estão isoladas. Portanto, vamos falar um bocadinho sobre esta temática, como é que isto está tudo a funcionar. Ora bem, em relação ao centro-dia, eu penso que sim, penso que está a funcionar em pleno. Eu até tenho um grande apreço pela menina que gera o centro-dia. Acho que é uma pessoa com vontade e adora aquilo que faz, e quando assim é, já agora direciono um abraço à doutora Neuza. Ela gosta do que faz e é do melhor que há. Em relação ao centro-dia, eu acho que funciona bem em pleno. Se me pergunta se era necessário na freguesia um lar de idosos, cuidados continuados, eu aí se calhar sim, se calhar não, tenho a certeza, mas isso era necessário em qualquer uma das freguesias. Nós sabemos bem, e principalmente a Rifana é uma das freguesias mais envelhecidas do concelho. Mas o atual presidente tem falado em todas as freguesias que vai tentar resolver o mais rápido possível, porque não quer ver a população das suas freguesias fora do concelho nos lares. Por isso é que ele fala um bocadinho sobre isso. Exato, exato.
Sim, isso é óbvio que se nós tivéssemos era uma mais-valia, sabendo que não é da competência da Junta de Freguesia tal obra. Mas pode ser um parceiro. Exatamente, mas isso aí é óbvio que era muito bem-vindo e nós, como se eu porventura ganhasse a Junta, moderava e com todo o gosto uma situação dessas que era uma mais-valia para a freguesia. Sem dúvida nenhuma. Em relação as nossas pessoas, os idosos, nós somos, como eu disse há bocadinho, somos uma freguesia, uma das freguesias mais envelhecidas do Concelho da Feira. A Junta, em relação a isso, este último executivo, tem feito alguma coisa para que as coisas mudassem nesse sentido. Uma delas, nós temos aquele grupo de idosos que estão a fazer crochê, até têm feito uns trabalhos muito bonitos para a Junta de Freguesia. Também há o programa Emília, que é para ensinar os nossos os nossos idosos a trabalhar com a informática. Aí já existe algumas coisas para ajudar nesse sentido. Agora, aquilo que eu acho e defendo e que acho que era uma necessidade, era um acompanhamento mais de perto do nosso executivo, ir à casa das pessoas, não só na altura das eleições, não é? Que isso é uma coisa... Ou à altura do Natal. Que é normal, mas exatamente na altura do Natal, ir realmente ver a necessidade de cada um, porque o que me preocupa mais é aquelas pessoas que têm alguma dificuldade, mas que têm o orgulho, o próprio orgulho, e depois são pessoas, eu vou chamar um bocadinho a pobreza envergonhada. São pessoas que até têm dificuldade, mas têm vergonha de pedir ajuda, e isso preocupa-me bastante. Aí, ao meu ver, acho que deveria de haver uma proximidade mais do nosso executivo com os nossos idosos, deveria de ir ao terreno, visitar, não dizer eu venho aqui porque sei que você é que não está bem, não, mas perguntar, está tudo bem, como é que está. Em relação ao isolamento. Exatamente, se isso fosse se tornasse um hábito de meio ano ou uma vez por ano, se calhar as pessoas nem reparavam que aquilo que eram tentar ajudar. Pronto. Acho que aí falhámos bastante, não há essa proximidade e isso era uma questão que eu ia fazê-lo com todo o gosto. E o transporte dos idosos que não têm transporte e de deslocá-los da sua residência à sua unidade de saúde e fazer um reimverso. Portanto, acha que a Junta podia fazer muito mais sobre isso, ter uma carrinha de 9 lugares, fazer esse tipo de serviço? Sem dúvida. Eu acho que a Junta ter uma carrinha de 9 lugares ou não, acho que se calhar não era por aí, porque nós somos uma freguesia que temos, ainda bem, graças a Deus, uma corporação de bombeiros. E isso é muito bom, é muito gratificante. Aonde é que eu quero chegar, que se calhar evitava da Junta ter um carro específico para isso, porque depois não é só ter o carro, também temos que ter a pessoa indicada, a pessoa certa para lidar com essas situações. E nós como temos cá os bombeiros voluntários, se calhar haver uma parceria entre a Junta de Freguesia e os bombeiros para fazer esse trabalho. Aí teríamos todo o problema resolvido, que era, teríamos o carro apropriado e tínhamos a pessoa ou as pessoas apropriadas especializadas para fazer exatamente. Acho que era a situação mais prática, mais completa, era mesmo uma parceria entre a Junta de Freguesia, que era isso que eu fazia se ganhasse as eleições, e os bombeiros voluntários para fazer esse tipo de trabalho, mas sem dúvida é uma necessidade fazer esse trabalho. Tem a falar mais alguma coisa sobre idosos? Não, tenho o que eu tenho a falar, eu estou a propor na nossa proposta, como deve saber, nós, como eu disse há bocadinho, nós infelizmente somos uma das freguesias mais envelhecidas da cidade, do concelho.
E como nós somos a freguesia mais envelhecida do concelho, nós temos, infelizmente, a vida é isto. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos. E os nossos idosos a tendência é a gente partir para outro mundo. Por muito que nos custe, é isso que nos vai acontecer a todos nós. A minha preocupação é aquilo que nós temos vindo a lutar durante algum tempo, é termos um espaço digno, depois no fim da nossa vida, de tudo que a gente dá pela freguesia, termos um espaço na freguesia para que possamos descansar o resto, a nossa... Em relação, portanto, cemitério. Exatamente. Estes últimos anos tem-se vindo a remediar um problema que nós temos. O problema é não termos espaço para termos as pessoas que infelizmente partem. Nós temos vindo a resolver, temos vindo mas é preciso então ampliar o cemitério. Exatamente. Ou aumentar, ou então a nossa proposta é mesmo fazer um novo de raiz. Isso resolvíamos o problema para muitos e muitos e muitos anos. Isso eu tinha a certeza que nós, todos nós que somos arrifanenses, estaríamos descansados e sabíamos que na nossa hora de partida tínhamos o nosso sítio para ficarmos na nossa freguesia. Era esse o meu objetivo. Sr. António, vamos falar um bocadinho de transportes. Há um protocolo com a Unir, começou há um espaço mais ou menos há algum tempo. Aqui, na Rifana, isto está a funcionar bem, as crianças chegam a tempo às aulas, não chegam. Portanto, explique-nos aqui um problemazinho desta nova unidade de transportes. Se ele dissesse que as coisas estavam a funcionar bem, não estaria a ser realista, não é? As coisas bem não estão a funcionar. Está-se a tentar resolver minimamente um problema que a gente tem em relação aos nossos miúdos, à escola, pronto. Em relação ao resto dos transportes, nós temos uma carência muito grande, e não é só na Rifana, infelizmente, mas no concelho praticamente todo. Só para o Sr. Rui ter uma ideia, nós chegamos aqui a uma paragem de autocarros e não temos, sabemos que vai ali passar um autocarro, Mas não sabe qual é. nem sei qual é, nem sei qual é o percurso que ele vai levar. Ou seja, eu quero me deslocar. Quem é habitual a andar de autocarro é muito simples, é fácil, até já sabe aquilo de cor. Chega ali, vou esperar para o autocarro, a esta hora o autocarro está aqui e vai ali, pronto, porque é habitual. Agora, vamos imaginar, eu não é habitual, eu tenho o meu próprio transporte, mas de repente necessito de utilizar o transporte público. Eu vou à paragem do autocarro, chego lá e não tenho uma informação horários, que me diga, exatamente, não tenho uma informação que me diga passa o autocarro tal e passa no local tal, um percursozinho daquilo que o autocarro vai fazer. É uma coisa muito simples. Mas a Junta, portanto, você for eleito, a Junta, por obrigação havia de, pronto, não digo obrigar, mas solicitar à Unir um panfleto sobre os horários todos e, por exemplo, meter nas caixas de correio da população, para a pessoa guardar aquele panfleto e já sabe onde é que pode apanhar o autocarro ou não. Era uma sugestão, mas se calhar não. Eu ia mais pela fixação desses cartazes, num formato como deve ser, em cada paragem de autocarro, porque nós sabemos bem que se for um panfleto que vá à sua casa, você naquela altura até nem está a precisar de transporte e vai pegar naquilo e vai botar no lixo. E amanhã precisa e não tem. Então, a gente resolvia o problema de uma forma por todas, era a fixar, realmente termos essa informação da parte da Unir e a fixar nas paragens, em todas as paragens de autocarro, o itinerário, a rota
e tudo assim, para que uma pessoa que não fosse habitual de andar no transportes públicos tivesse esse tipo de informação sempre que necessitasse. A nossa ideia era um bocadinho por aí. Sr. António, eu costumo dizer isto, que é uma responsabilidade da Junta. Limpezas das ruas, limpeza dos jardins, limpezas de espaços de lazer, limpezas de tudo. Portanto, como é que isto está a funcionar aqui na Junta e, se for eleito, o que é que nos propõe melhorar essa situação? Ora bem, eu costumo utilizar um termo que é: a gente quando não quer ser lobo não veste a pele. E todo o candidato, eu acho que os outros não são exceção, todo o candidato que está-se a candidatar à Junta de Freguesia deve deixar o mesmo. A freguesia limpa é o mínimo que um presidente de junta possa fazer pela freguesia. Quando eu falo o mínimo, é isso mesmo, é manter a freguesia limpa, é o mínimo que podemos fazer. O resto que a gente puder fazer acima disso é um acréscimo, é o mínimo. Portanto, e não vamos culpar os funcionários porque não são, não é nada disso, ou porque o tempo agora está sol e amanhã chove e dá com que as silvas venham com mais força. Eu acho que isso que é um bocadinho uma desculpa. A freguesia limpa, eu se for presidente de junta, há formas de manter a freguesia sempre limpa, porque a freguesia limpa é a nossa cara. Não é? Exatamente. Nós estamos aqui encostados a São João da Madeira, que é muito próximo, é 2 passos, e é isso que a gente gosta de ver, a freguesia limpa. E os jardins que a gente possa chegar, ver e gostar daquilo que vê. Acho que não é nada que não se possa fazer, pelo contrário. Não é que este executivo tenha falhado muito aí, não, tem-no feito mediante os possíveis, mas eu penso que eu conseguiria fazer bem melhor, isso não tenho qualquer dúvida. Sr. António, vamos fazer agora um bocadinho do lixo, que o lixo é uma das coisas que é muito importante dentro de cada freguesia. Aqui é seletivo, acha que precisa de mais algum dia, seja mais um dia seletivo, se tenha pontos a mais, se tenha menos, onde é que é os pontos que precisa de reforçar os ocapontos, e a tal recolha dos monos. Se a junta recolhe os monos, vai para um estaleiro e depois a Suma recolhe esses monos. Portanto, fala-nos um bocadinho sobre como é que está isto a funcionar e, se fosse eleito, como é que ia funcionar. Sem dúvida. A questão do lixo, a Câmara entregou em cada casa, pelo menos aqui na Arifana, e acho que no resto das freguesias também, para que o próprio morador faça a própria separação do lixo. E bem, acaba por haver outro tipo de empenho. O resto do lixo, sem ser o cartão, o vidro e etc., nós temos que o guardar até que a Câmara se decida a vir buscá-lo, que isto acho que, se não estou em erro, é uma vez por semana. Mas a junta pode recolher e pôr no estaleiro e depois a Câmara Suma recolhe, ou não? Eu acho que aí não, porque aí já envolvia outras situações, se calhar o lixo é demasiado, ter um estaleiro com condições para esse tipo de lixo. Estamos a falar dos monos, de pôr um colchão, de pôr um eletrodoméstico. Sim, isso os monos eu já lá ia chegar. Eu falo em relação ao lixo doméstico, que o morador tem que guardar, digamos, o lixo durante aquela semana toda à espera que a Câmara... Você precisava mais um dia. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a freguesia, e tenho a certeza que é a necessidade, pelo menos 2 vezes, a recolha do lixo na freguesia. Era ótimo, não tinha que a pessoa estar ali uma semana inteira com o lixo guardado à espera que fizessem a recolha. Em relação aos monos, às vezes é um bocadinho também falta de civismo da própria população. Não digo que até que seja
malta da Rifana, mas normalmente fazemos, como é que eu vou explicar isto sem ferir ninguém? A malta da Rifana, se tiver que fazer, que botar um sofá, um frigorífico, não vai botar em Rifana, não é? Vai pôr numa freguesia. E se calhar aí também há falta de divulgação da parte das autarquias, porque existe essa forma, que é a junta de freguesia ter um dia por semana, vá lá, e já acho que um dia seja mais do que suficiente, porque não é todos os dias que vamos encontrar um frigorífico na rua, um sofá, uma cadeira, acho que uma vez por semana. Mas eu acho que aí é falta de divulgação, falta de comunicação ao pessoal. Havia de haver realmente, na junta de freguesia, uma forma de chegar a toda a gente, a explicar que, vamos lá dar um exemplo, todas as sextas-feiras a junta tira esse dia para fazer a recolha de monos. Também há uma má informação da junta para a população. Sem dúvida, porque muita gente e quando fala em falta de civismo é porque o pessoal não tem conhecimento dessa forma de o fazer, porque a pessoa é mais difícil uma pessoa pegar num frigorífico velho e vai pô-lo a 2 km do que pô-lo à porta de casa e dar conhecimento à junta de freguesia que eu tenho isto e preciso de... Portanto, acho que aí é falta de comunicação entre as autarquias e a população, é aí que falha, mas eu, se fosse presidente de junta, era por aí, um dia por semana fazia a recolha dos lixos, dos monos, e dava conhecimento a toda a população daquilo que a junta pretende fazer, que era fazer a recolha dos monos um dia por semana, uma sexta, uma segunda, era indiferente, era um dia de escolha para fazer esse tipo de trabalho. Portanto, mas no lixo seletivo, eu não perguntei, aqui na Rifana, quantos dias por semana é feito? É um dia por semana. Portanto, você necessitava mais outro dia. Sem dúvida. Para o lixo não estar à porta de casa. À porta, pois o problema é que nem é à porta. O que é que acontece? A população, eu falo por mim, que eu também o faço, nós temos que guardar, vá lá, o lixo durante aquela semana, não à porta. Mas, por exemplo, se for apartamentos, tem que pôr à porta. Não, vai pôr, mas atenção que aqui os apartamentos já têm sempre um contentor à porta, o que não é suficiente, porque num prédio, por exemplo, tem vários apartamentos, esses vários apartamentos com contentor ou dois não é suficiente, aí sim, aí bota-no à porta, mas numa moradia, numa casa, não é assim que funciona. A gente não vai pegar no saco de lixo e pô-lo à porta de casa durante uma semana, até porque acho que não é o mais correto. E aí sim, aí era necessário mais uma vez por semana. Sr. António, vamos falar agora de desporto. Desporto federado e desporto ao ar livre. É preciso equipamentos para o desporto ao ar livre, para as pessoas fazer o seu desporto normal, as suas caminhadas, fazer isso tudo. Acha que o que é que se pode fazer mais que aquilo que tem? Olha, também é uma pergunta interessante e nós aqui na freguesia, nós somos uma freguesia muito rica em desporto. Nós tanto desporto federado como ao ar livre, nós somos muito ricos aí. Temos aí o running, que estão em grande, dão um orgulho imenso, e se eu for eleito, claro que é um projeto a dar acompanhamento e continuar o apoio que a Junta tem, que eu sei que tem dado. Nós vamos dar um bocadinho de seguimento e apoio, porque é uma associação que tem dado nome, que nos tem dado algum prestígio à freguesia, e é óbvio que todo o presidente terá orgulho nisso. Em relação, quando eu disse há bocadinho que nós somos muito ricos em desporto,
e também federado. Nós temos vários clubes de futebol na freguesia. E todos eles nos dão orgulho, todos. Desde os arrifanenses, do Clube Desportivo Arrifanense, desde o Manhoso Futebol Clube, todos eles, sem exceção, nos dão orgulho. Portanto, qual era eu se fosse presidente de junta, não é? Se eu for eleito, vai ser um acompanhamento total a todas elas, a todos os clubes, todas as associações, sem exceção, saber quais são as dificuldades. Isto normalmente é protocolar, o candidato fazer isso em véspera de eleições. Isso é errado. Isso é errado. Nós temos que acompanhar, neste caso, quem for eleito, seja quem for, é óbvio, eu preferia que fosse eu, não é? Mas quem for eleito, o que faz na altura das eleições deveria de o fazer sempre, acompanhar todas elas de perto, saber quais são as necessidades, saber quais são as dificuldades que aquela associação está a passar e acompanhar, e então, aonde puder, aonde for possível, dar o apoio que todas elas necessitam. Até porque nós, em Assembleia, já aprovámos um protocolo para esse efeito, para que as associações pudessem ser apoiadas pela Junta de Freguesia. Há um protocolo que... Portanto, eu conheço alguns clubes, principalmente clubes manhosos e clubes que jogam no Natel. Uma das coisas que eu tenho ouvido, eles reclamam um campo de futebol para eles jogarem. Portanto, a Junta, pronto, se for eleito, a Junta está na disponibilidade de arranjar um espaço para eles jogar. A Junta arranjar um espaço para eles jogar, eu não vou dizer assim, eu vou ganhar a Junta de Freguesia, porque eu ia estar a mentir. Vou ganhar a Junta de Freguesia e já vou arranjar um campo de futebol para todos eles, o que eu ia estar a mentir, que as coisas não são assim como a gente, como parece. Mas nós, se formos a puxar a fita um bocadinho atrás, nós já tivemos, ou melhor, temos um campo em Santo Estevão, e pronto, aquilo, por aquilo que eu tenho conhecimento, aquilo foi doado o terreno para o efeito de, neste caso, fazer um campo de futebol, o que foi na altura construído, e aquele terreno foi doado para o efeito de... E não está a ser utilizado. Pois, ao fim de uns X de anos, que agora não posso precisar se eram 20, 25 anos, se não fosse feito a obra, revertia aos herdeiros. Ao dono, exato. Aquilo depois foi começada a obra, estava até a ter uma boa visibilidade, de repente, não sei o que é que aconteceu, porque essa obra era para servir aquelas associações que não têm um clube, não têm um espaço onde possam treinar e onde possam jogar e exercer o desporto. De repente, aquilo deixou de se continuar a obra, e o que é que aconteceu? Depois, mais tarde, apareceu um protocolo entre o dono do terreno, a Câmara Municipal, Junta de Freguesia e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, que era para os bombeiros fazer lá os simulacros. O espaço era um bocadinho desviado de tudo, é óbvio que era um espaço ideal para eles fazer esse tipo de trabalho. Só que, ao meu ver, e como eu disse há bocadinho, aquilo foi doado para o efeito de fazer um campo desportivo. O que eu não entendo, é isso que eu não entendo, e tenho-me perguntado e tenho tentado ver se consigo chegar lá, é como existe realmente essa vontade, ou era para aquele efeito, ou então revertia. Isso já passou o tempo, 20, 25 anos, de certeza absoluta, e continua tudo na mesma. Nós podemos lá ir, aquilo está lá um matagal, está lá tudo destruído. Sim, eu acho que se houvesse uma pressão da nossa autarquia,
na Câmara Municipal para que completasse aquele espaço e para que aquele espaço pudesse servir tanto o Manhoso como os Ipis, como todos os clubes. Que eles jogam fora da freguesia. Sem dúvida, eles têm que jogar fora, eles têm que eles têm que pedir, têm que pagar o espaço Ou a outros, neste caso ao Arrifanense. Se não for no Arrifanense, que o Arrifanense até pode não ter disponibilidade para eles, vão ter que ir a Jogar outros lados fora, e vão ter que pagar esse espaço sem necessidade. Portanto, eu acho que se houvesse da nossa parte, da parte da nossa junta de freguesia, uma pressão no nosso município para que completasse a obra que está lá, já está iniciada há muitos anos, completasse a obra e aí sim, aí ia servir todas as associações que hoje não têm. Eu penso não, tenho a certeza que se eu fosse eleito, não vou dizer amanhã já temos um campo de futebol, sim. mas a longo prazo garanto que o Sr. Presidente da Câmara, seja ele qual for que ganhar, ia meter lá pela porta a exigir essa obra, sem dúvida alguma. Em relação ao desporto livre, desporto que não é pago, é preciso equipamentos. Eu sei que há no Parque da Azenha, mas é preciso mais alguns sítios. Nós não temos só no Parque da Azenha, nós temos também ali mais acima um bocadinho, que é Manhoso, tem lá um parquezinho que até aquilo foi durante algum tempo denominado o Parque dos Patos. Tem lá uma presazinha, uma represazita que era de rega antiga, agora pronto. E durante algum tempo tinha lá uns patos e então puseram o nome Presa dos Patos durante algum tempo nós tivemos aqui o orçamento participativo na freguesia, o do qual eu defendo, porque o orçamento participativo há uma proximidade entre a junta de freguesia e a população e na conclusão do orçamento participativo nasceu essa obra, que tem lá um parquezinho onde tem as maquinazinhas de fazer ginástica. Sem dúvida, tem essa, mas podíamos ter mais 2 ou 3. Eu há bocadinho falei no Reguinho d'Água, é um espaço maravilhoso, quem conhece, não está reaproveitado daquilo que devia de ser. Eu, ao meu ver, acho que nós deveríamos, a nossa junta deveria de botar os olhos naquele espaço, que é um espaço maravilhoso, é um espaço centralizado também. E aí, sem dúvida, também levaram umas máquinas para praticar desporto, para o desporto ao ar livre. Senhor António, vamos falar agora um bocadinho dos alcatroamentos das ruas da Arrifana, de uma freguesia que tem muito movimento, e dos passeios também aqui na Arrifana, porque muitas das vezes eu vejo que as pessoas têm que, para caminhar, têm que ir à rua e não têm passeios para caminhar. Diga-nos o que está para fazer, e se for eleito, o que é que vai tentar resolver o mais rápido possível. É lógico que isso não é a competência da Junta, mas pode reivindicar para a sua Junta, dentro das instituições, para resolver o problema. Com certeza. Isso é uma pergunta muito importante mesmo. Eu aí vou ter que ser um bocadinho mais específico. Isto acaba por ser um bocadinho, não sinto vergonha da freguesia, mas sinto vergonha da forma que ela se encontra em relação às estradas alcatroadas, por exemplo. Isto é visível, eu não preciso estar aqui a dizer que as coisas estão mal, porque toda a gente vê. O que eu acho também mais aborrecido, e isso a mim incomoda-me bastante, é como é que é possível uma freguesia como a nossa estar com estradas de terra batida há mais de 30 anos. Eu posso falar numa
Eu já discuti em Assembleia essa rua, já consegui, através do Ângelo, do qual eu mando um grande abraço, levar à Assembleia Municipal. Estamos a falar de uma rua que junta ou que divide duas freguesias do mesmo concelho, que é a Rifana e Escapães. É uma rua que está aberta há mais de 30 anos, em terra batida, e hoje encontra-se exatamente igual. Portanto, em que ano é que a gente estamos? Isto não faz sentido nenhum. Isto é Rifana. Não faz sentido. É simplesmente isso. Não há uma boa vontade, porque se houvesse, já estava, de certeza absoluta, há tantos anos, porque eu posso aqui até ir mais longe um bocadinho. Quando chegou à Assembleia Municipal essa situação, disseram-nos que não era assunto para ser discutido numa Assembleia Municipal, que isso teria que ser discutido em Assembleia de Freguesia. Pois bem, já tinha sido discutido em Assembleia de Freguesia, foi à Assembleia Municipal, e isto não foi ontem, já foi há uns anos atrás, e as coisas continuam exatamente na mesma. Embora isso já tivesse sido prometido numas outras eleições, alcatroar, mas infelizmente a estrada está lá exatamente como estava há 30 anos atrás. Mas essa não é a única, há outras mais na mesma situação, e isso aborrece-me imenso. Nós estamos em Arifana, estamos numa vila com esta dimensão, e depois temos as ruas da forma que estão. Não faz sentido algum ainda nós termos um passeio que ele termina em nada. Nós sabemos bem, nós hoje até temos boa mobilidade, mas amanhã não o sabemos. Aquelas pessoas que infelizmente não têm, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que querem subir um passeio, não tenham acesso, e querem descer o mesmo passeio, também não têm, porque há aí passeios, acabam no nada, chega ali, virou, encostou ao muro e está feito. Se me perguntar como é que se fazia, eu sei que está mal feito, mas isso aí eu ia deixar para as pessoas que têm competência e que explicavam isto aqui, teria que ser feito desta forma, assim. Eu sei que há condições para o fazer e sei que elas deviam ser implantadas. Só para termos mais uma ideia, há aqui um passeio que foi construído quase que arriscava de dizer, há mais de 8 anos, talvez. Eu já falei isso em Assembleia talvez há 8 anos, se não estou em erro. Que é na rua que vem da igreja para baixo aqui para o Seara, que até é só num sentido. Há ali um passeiozinho que o proprietário da casa faz, que aquilo nem parece um passeio, parece uma jardineira. Estamos a falar de um passeio que vem do nada e para meio metro de altura, talvez. Na altura eu expus esse problema em Assembleia, disse que não estava correto, que aquilo não era um passeio digno, que a freguesia que merecia uma coisa. Foi-me respondido na altura, vamos falar com o vereador, vamos ver o que é que se pode resolver. Nós formos lá agora, está exatamente aquilo que está. Ou seja, tudo que eu falei, tudo que eu pedi até hoje em Assembleia, as coisas estão exatamente no mesmo ponto da altura que eu falei. Isso aborrece-me imenso. A Rifana é a Rifana, nós merecemos aquilo que a Rifana merece. Então acha que a Rifana está um bocadinho esquecida da autarquia? Em relação às ruas, a passeios, não tenho qualquer dúvida, e isso é visível. Qualquer pessoa que dê a volta na freguesia está visível. Não vou dizer assim, quem tem que reparar ou quem tem que fazer estes trabalhos é a Junta de Freguesia, não é, mas compete à Junta chamar a atenção das pessoas que eu tenho que fazer, que neste caso é o município. Eu costumo dizer, e até às vezes brinco com esta situação, a Câmara tem as coisas, mas não tem uma pessoa que adivinhe aquilo que as freguesias precisam. A Câmara, para realizar a obra, as freguesias vão ter que
de dar conhecimento à Câmara daquilo que nós necessitamos. Quando isso não é feito, é óbvio que as coisas chegam ao ponto que estão atualmente. Eu só tenho aí duas visões e estou à vontade em dizer isso, porque não vou dizer qual das duas é, mas alguma será. Só vejo aqui duas coisas. Ou a Câmara não tem conhecimento, porque o nosso Executivo não dá conhecimento à Câmara daquilo que nós necessitamos na realidade, em relação ao alcatroamento e aos passeios, ou então a Câmara acha que já investiu o suficiente na freguesia e que para já não vai investir mais e vai continuar a prometer e a ficar dentro da gaveta, o que tem feito há 30 anos atrás. As promessas são sempre as mesmas, porque se formos a ver bem, se formos a ver aquilo que têm prometido em relação aos passeios e ao alcatroamento, em todas as eleições as promessas são sempre as mesmas. E o que é que isso me diz? Só se repete uma promessa quando não se cumpre. E isso deixa-me aborrecido. Sr. António, vamos falar agora um bocadinho de cultura, associações. Cultura, que é na parte de invasões francesas, temos a parte das festas da Rainha Santa Isabel, temos as tasquinhas, e essas associações todas que durante o ano já fazem muito aqui na Rifana. Portanto, se for eleito, vai reforçar mais ainda, quer que haja mais intensidade nas associações, para a Rifana, eu costumo dizer, de entrar dentro do mapa, por exemplo. Eu aí é quase que me sinto um bocadinho beneficiado, isto porque eu faço parte do associativismo. Eu fui durante bastantes anos presidente do Rancho Folclórico. Hoje já não, já entreguei o cargo a uma pessoa que realmente é a pessoa indicada, é uma pessoa responsável. Mas nós somos também, eu há bocadinho falei, rico em desporto, mas também em questão culturalmente, nós também somos uma freguesia muito rica. Um dos principais, e está no nosso projeto, era a concretização da Casa das Associações, que era a antiga Escola da Carvalhosa, que já lá alberga 4 associações, mas mesmo assim ainda tem 3 salas de aulas para que se faça realmente a Casa das Associações daquele espaço. E o que é que falta para isso? É só unicamente libertar as 3 salas. As 3 salas estão a ser ocupadas para um depósito da Orquestra Criativa. A Orquestra Criativa é uma associação não da freguesia, que pertence à Câmara, neste caso, está a utilizar aquelas 3 salas para depositar lá, digamos, a servir de armazém. Qual era o nosso objetivo? Um dos principais era libertar as 3 salas, porque eu tenho a certeza absoluta que a Câmara Municipal tem um espaço mais apropriado para fazer o tal depósito da Orquestra Criativa, e então libertar as 3 salas para que nós pudéssemos albergar mais associações que necessitam. Eu posso até especificar aqui uma, que é o teatro. É uma associação da freguesia e eu gostaria imenso que ela se mantivesse na freguesia, porque nós sabemos que quando nós não temos aquilo que necessitamos numa freguesia, vamos procurar noutra, e isso custa-me imenso que saia uma associação da Rifana para ir para uma freguesia ou para um concelho vizinho ter que exercer, porque aqui não o consegue. Já não chega à parte de não termos um auditório, ainda agora não termos neste caso um espaço físico para eles poderem ensaiar, eu falo numa sede. Aí seria o indicado, era libertar as salas para realmente podermos dar a essas associações aquilo que elas necessitam na realidade. As invasões francesas, como falou, e eu acho que isso que é um marco
nosso, dos arrifanenses. Eu não fico com alegria quando chega a altura das comemorações, porque isso foi um massacre, não foi um festejo. É óbvio que o que a gente faz atualmente não é comemorar aquela, mas sim relembrar aos arrifanenses o massacre, aquilo que aconteceu na freguesia. Sem dúvida nenhuma, se eu for eleito, é para reforçar, para recriar, se calhar puxar mais pelos arrifanenses para recriar aquela época, sim, sem dúvida nenhuma. As Tasquinhas nós fomos pioneiros em relação às Tasquinhas, a Rifana foram os pioneiros. E isso veio para que pudesse dar um apoio a todas as associações, para que as associações não tivessem só dependentes da Junta de Freguesia ou da Câmara Municipal, não. Ter ali uma forma de eles conseguirem angariar os fundos que necessitam, para que depois, durante o ano, possam fazer aquilo que eles pretendem de uma mais folgados monetariamente. Sem dúvida nenhuma, era para manter e melhorar sempre, porque a gente costuma-se a dizer que a gente aprende com os erros, e conforme a gente hoje vê aquilo que não está bem feito, amanhã vai reparar aquilo que não está correto, que acha que não está correto. Temos também, que não falou, mas eu posso acrescentar também, que é a questão do Arrifest, que foi a semana passada. Exatamente. Eu ali também sou um bocadinho suspeito em falar sobre isso, porque eu fiz uma festa no Parque Lazer durante 6 anos, que na altura eu e um grupo de amigos, do qual eu prezo, e deram-me uma grande ajuda, sem dúvida nenhuma, nós denominávamos aquilo por a festa fim de verão. Qual era o nosso objetivo, o meu e de toda a gente que fazia parte comigo, era promover aquele espaço. No entretanto, a gente, claro, eu fiz aquilo durante 6 anos, depois tentei deixar alguém para continuar aquele trabalho e ficou alguém. No entretanto, a Junta, houve um ano que não fizeram nada, a Junta então teve por iniciativa de continuar a mesma data, no mesmo sítio, só que trocou o nome. Exatamente. A Arrifest era a festa fim de verão, acabou por ser o Arrifest, do qual tem sido um grande sucesso, e é óbvio que se eu ganhar a Junta de Freguesia, que eu espero bem que sim, é para continuar, dar continuidade. Eles têm feito lá um grande trabalho, um grupo de jovens que, em parceria com a nossa Junta, tem feito um excelente trabalho, é para continuar e, como eu disse há um bocadinho, melhorar. A gente sabe o que é que correu menos bem e melhorar aquilo que correu menos bem, pôr as coisas. É óbvio que é um evento da forma que foi este ano, só com o apoio do município é que se consegue, mas também compete à nossa Junta de Freguesia, com o apoio dos jovens, não ir só, vamos supor, a uma reunião, vamos pedir o apoio ao nosso município, mas vai a Junta, não vai a Junta de Freguesia, vai a Junta de Freguesia, mas o grupo de jovens também, para que termos, eu costumo dizer que quando a gente, se formos muitos, temos mais força. Exatamente. E se houver uma união, ou se houver uma articulação entre a Junta de Freguesia e esse grupo de jovens, na Câmara se calhar consegue-se mais ainda. E é isso, o nosso objetivo é continuar, melhorar tudo aquilo que se tem feito no Arrifest. Agora vamos falar um bocadinho das obras de grande porte em Arrifana. O que é que já foi feito e o que é que falta ainda fazer. Inclusive estamos aqui nas traseiras com o Cine Teatro, que isto não tem pés nem tem cabeça, está uma vergonha para a Arrifana. Fala-nos um bocadinho destas situações todas que acha que a Arrifana reclama e reclama e reclama, mas tem que, costuma-se dizer, tanto se bate com o dia de furar. É verdade. Nós estamos aqui, um dos nossos projetos foi sempre
não é novo, não. Eu já tenho vindo a defender esta ideia há uns largos anos. Inclusive, eu consegui, ou melhor, pedimos que na altura o Sr. Vereador Topa Gomes viesse cá ao local para realmente a ver se a gente conseguia sensibilizar da necessidade que a gente tinha por este projeto. Qual era o nosso projeto? Eu já o expus em Assembleia de Freguesia. Na altura, os colegas do PSD acharam que eu que era um sonhador, que eu que nem sequer tinha noção do que era o dinheiro, que 1 milhão de euros, 2 milhões de euros, que eu que não tinha noção. Pronto, cada um julga as pessoas da forma que é. O meu objetivo era muito simples e eu propus em Assembleia, até porque hoje, é engraçado, coincidência, hoje quase que todos os candidatos acham que isto é uma proposta, a proposta mais viável que poderíamos fazer para a freguesia. A obra é grande, é óbvio que sim. Se nos traz custos, ou se é a freguesia, a junta de freguesia que faz, não é. Mas eu apresentei uma proposta bastante execuível, é só uma questão de querermos, e eu vou passar a citá-la. Foi em relação aqui ao cinema. Eu propus que a freguesia está carenciada de um auditório. Uhum. Nós estamos a falar de uma freguesia, dos habitantes que nós temos, o que nós cá temos na freguesia, como somos muito rica em associativismo, principalmente em associações culturais, nós necessitamos de um auditório. E então a nossa ideia era a seguinte: eu na altura, mais o Ângelo, nós tentámos dar a volta, ver qual eram as possibilidades, se era viável ou não. Nós falámos na altura com o proprietário, sabíamos que este espaço, que estava à espera de um licenciamento para construir 21 apartamentos, o que nós achamos que não era isto, que isto acaba por ser um espaço simbólico, que não era isto que nós gostaríamos que fosse na freguesia, e então tentámos juntar o útil ao agradável. Uhum. Vamos tentar fazer aquilo que os outros já fizeram. Sejam da Madeira, de um cinema que tinha, construiu uma sala de espetáculo, a Feira construiu uma sala de espetáculo, e por que não a Rifana? Exatamente. Se nós temos aqui os espaços. Então surgiu a ideia, mas depois veio a tal situação: mas isto é preciso muito dinheiro, sem dúvida. Então, como nós fomos saber, estavam à espera de um licenciamento para construir os tais 21 apartamentos. Eu costumo dizer que, neste caso, quem dá o licenciamento é a Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem a faca e o queijo na mão. O que é que era necessário fazer? Uma permuta entre o município e o dono do espaço. O homem, se queria construir 21 apartamentos, o município terá, e tem, que nós sabemos disso, outros terrenos já licenciados para construir 23, 24, 25, de forma que o senhor não ficasse de forma alguma prejudicado na tal permuta. E em contrapartida, o homem ficava servido com aquilo que ele pretendia, e o município ficava com o espaço, que é isto que a gente aqui está a ver. Requalificava este espaço, teríamos aí um auditório municipal, um auditório que ia servir todas as freguesias, todas as associações da nossa freguesia e freguesias vizinhas. Como o espaço é grande e dá para isso, podíamos englobar ao auditório, vou dar de exemplo, os correios, que por vezes o pessoal tem bastante dificuldade em ter estacionamento para utilizar os correios. Tínhamos aqui um espaço. A nossa junta de freguesia precisa de obras, nós sabemos que sim. Em vez de estarmos a gastar o dinheiro na junta de freguesia a requalificar, não,
vinha para aqui, ou seja, ficava quase que um centro cívico aqui junto com o auditório. Nós estávamos a resolver uma data de problemas que a freguesia tem com uma única solução. E qual era a nossa despesa? Neste caso, freguesia? Nenhuma. Isto sendo um espaço municipal, toda a manutenção e toda a despesa era da parte do município. E eu agora pergunto, porque não o fazem? Temos aqui tudo, porque não o fazem? É uma pena que... Mas se você for eleito vai reivindicar isso? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Unhas e dentes. Sem dúvida, a freguesia precisa, e tudo que a freguesia precisa, tudo que os arrifanenses precisam, eu vou lutar com unhas e dentes. É preciso que eles confiem em mim e que acreditem que eu sou a pessoa certa. Eu aqui, se calhar, vou puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, mas se nós formos a analisar, eu com todo o respeito que eu tenho por todos os candidatos, eu dou-me bem com todos e tenho muito respeito por eles todos, mas se nós formos a analisar bem, a pessoa que mais tempo tem, a pessoa que mais preparada está, a pessoa que mais conhecimento tem das dificuldades da freguesia, sou eu. Portanto, não vamos agora dizer, mas eu até já estou há algum tempo, agora tenho acompanhado. Isso é errado, isso a gente sabemos bem que não é. Tem que se ter algum tempo, tem que se acompanhar, tem que se ter já discutido situações para a gente saber aquilo que há necessidade. Eu sou a pessoa mais preparada para o cargo. Se serei ou não, os arrifanenses é que eu vou escolher. A nossa ideia era mesmo isso, era defender isto com unhas e dentes. Eu queria dar aos arrifanenses aquilo que nós temos direito, um auditório. Fornos têm um auditório, Milhares de Poiás têm um auditório. Nós somos a Rifana, não temos aqui tudo, só não temos porque não. Depois ainda me aborrece mais, eu já nem sequer falo naquelas promessas que continuam a ser feitas e a ficar na gaveta, porque coincidência, nós falamos no auditório, que é o caso, eu estou aqui a apresentar uma proposta execuível e resolvia todos os problemas. Porquê que não aceitam? E continuam a vir com aquelas promessas que já vem há 20 anos, que agora, na altura das eleições, nós vamos fazer um auditório na Banda da Música. A Banda da Música necessita de um auditório, sem dúvida nenhuma, mas não é lá. Era aqui, é um auditório que vai servir tanto a banda como todas as outras. O que eu quero dar à banda, como às outras associações, é condições para que possam fazer aquilo que eles gostam mais. Depois sempre todos os anos prometem na banda. Depois a banda, claro, a Banda da Música. Estamos a falar, eu acho que até considero isso quase que um desrespeito à associação. Estamos a falar de uma associação que tem mais de 200 anos. E eu acho que isso que é uma falta de respeito, andar todas as eleições a prometer uma coisa que não vão fazer, que não vão cumprir. Isso a mim chateia-me imenso. E depois, o Sr. Joaquim Teixeira, o candidato do PSD, num debate na rádio, vem dizer que não, que o auditório, que ele vai fazer um auditório, ou que a Câmara vai fazer um auditório nos bombeiros voluntários. Eu de forma alguma eu posso concordar numa situação dessas. Isso eu até acho que já não digo uma falta de respeito, mas digo quase com gozo para todos os arrifanenses. Nós estamos a falar, os bombeiros voluntários é um espaço privado. E é espaço que eles precisam dele. Sem dúvida. É um espaço privado. A Câmara, o município vai investir uma boa verba para fazer aquilo que é um auditório, gasta-se ali bastante dinheiro. A Câmara vai gastar dinheiro num espaço privado, vai gastar dinheiro num espaço que eu acho que não devia de fazer. Isto porquê? Eu uso aquela frase, fazer filhos na mulher dos outros. E vamos imaginar, hoje é a direção que está, é aquela direção, amanhã não é. Nós sabemos que as instituições ficam, as pessoas passam. Amanhã pode não ser.
há um protocolo, certo? Foi aquilo que o Sr. Joaquim Teixeira disse, que há um protocolo entre a Câmara, entre a Junta e entre a Associação. Os protocolos existem, mas todos eles têm um princípio e têm um fim. A próxima direção que vier vai concordar com aquele protocolo ou não? E se não concordar, o que é que vai acontecer? O protocolo deixa de ser válido. Acabou o protocolo, acabou ali, e o dinheiro que a Câmara gastou naquele espaço, será que nós estamos preocupados então com o dinheiro público? Não vejo isso. O Sr. Teixeira, se mantiver essa ideia dele, e se ele ganhar as eleições, eu espero que não, se ele ganhar as eleições, não é viável, porque o gastar o dinheiro nos bombeiros é só para remediar, é só para termos mais um problema em cima daqueles que nós temos até agora. Portanto, empurrar com a barriga para a frente. Sem dúvida nenhuma, até porque eu sou sincero, e é isso também que me fez um bocadinho voltar a ir à luta, é para tentar alertar os meus conterrâneos das promessas, das mentiras que têm sido sempre as mesmas durante muitos e muitos anos para se ganhar eleições e para depois deixar os arrifanenses da mão. Eu posso até ir aqui um bocadinho mais longe. Eu, com todo o respeito que eu tenho para o Ricardo fez um trabalho que eu achei que estava correto. Ele teve votos por unanimidade em Assembleia, isso não é por acaso. Eu acho que ele que até não fez mais, porque se calhar não o deixaram fazer. Eu vou mais por aí. Agora, a minha dúvida é a seguinte: o Ricardo tem a vida dele, é um jovem, tem a ambição dele, e eu dou-lhe toda a força para que ele siga e seja feliz. Agora, na saída do Ricardo, como eu disse há bocado, o Ricardo teve votação por unanimidade. Não foi só o Ricardo, fui o Ricardo e o executivo dele. O Ricardo saindo, nenhum dos que estava com ele no executivo serviu para continuar o trabalho dele. Não serviu, nenhum deles serviu. Foram buscar, isto eu falo, foi o que aconteceu. O PSD vai buscar uma pessoa que tem nome, que é o Sr. Joaquim Teixeira, porque foi comandante dos bombeiros durante muitos anos, e se calhar aí eu até arriscava-me aqui a dizer, por isso é que caiu à vontade de fazermos o auditório nos bombeiros. Foram buscar, neste caso, o Sr. Joaquim Teixeira para ganhar as eleições, porque eu estou há 12 anos em Assembleia, nunca me recordo de ter visto o Sr. Joaquim Teixeira numa Assembleia. Sim. Eu nunca me recordo, não tenho ideia de ver o Sr. Joaquim Teixeira a participar em qualquer coisa que fosse para beneficiar a freguesia. Nunca fez parte de nada, a não ser comandante dos bombeiros. Ou seja, com todo o respeito que eu tenho por ele, não é a pessoa certa para governar a freguesia. É a pessoa certa, se calhar, para ganhar as eleições. E depois? É isso que eu temo. E foi também um bocadinho por aí que eu me recandidatei. Eu não posso, de forma alguma, deixar que continuem a enganar os meus conterrâneos. Portanto, compete-me a mim, como arrifanense, e adoro, eu amo a minha freguesia, alertar daquilo que está a acontecer. E é isto que eu tentei agora explicar. Sr. António, vamos falar aqui um bocadinho da habitação na Rifana. A Rifana está muito próxima a São João da Madeira, portanto, tenho aqui uma zona e está muito próximo às autoestradas, está muito próximo de tudo. Tenho uma zona industrial que precisa, se calhar, requalificar e precisa de habitação. Há terrenos, vou falar um bocadinho, habitação social, habitação com preços controlados e habitação normal. Normal, que é aquela pessoa que eu vou viver para a Rifana, vou comprar um terreninho, faço a minha casinha e gosto de viver na Rifana. O que é que nos tens a dizer sobre isso? Também é uma pergunta interessante, até se calhar para alertar um bocadinho
aqueles que estão com ideias em vir morar para a Rifana. Nós estamos um bocadinho carenciados realmente de habitação. A habitação a custos controlados foi prometido, foi falado em Assembleia de Freguesia pelo Sr. Vereador Mário Jorge, que havia vários focos em Arifana. Já não posso ao certo citar quantos foram, mas foram até um número considerável, mas foi só o número, foi só palavras, porque não sei aonde é que se realmente vai ser, onde é que vai ser e como. Se bem que era necessário mesmo um espaço para esse efeito. Habitação social. O que nós temos já está superlotado. Eu sei que houve já pessoal que morava na freguesia, que tiveram que ir morar para freguesias vizinhas. Eu posso até citar um engraçado, que até era funcionário, é funcionário da junta, que morava na Rifana. No entretanto teve que sair da casa e, como não havia cá mais, ele teve que ir para Melhor de Paiares. Atualmente está em Melhor de Paiares. Era isso que eu não gostava. Eu não gosto, não quero e nem quero pensar em coisa que nós, rifanenses, tenhamos que sair da nossa terra, tenhamos que ir habitar para outra porque não temos cá espaço para isso. Era necessário, sem dúvida. Eu sei que também não é a freguesia que vai construir, que vai fazer, mas sim pressionar, neste caso, a Câmara Municipal para que o faça. Isso é, sem dúvida, um projeto, uma obra que tem que ser feita, sem dúvida nenhuma. Em relação e reformular o que existe. Exatamente, o que existe, continuo a dizer, não vou descurar o que está, mas vou melhorar ainda mais. Isso é sem dúvida. É uma das nossas carências, nós necessitamos disso. Em relação à habitação normal, eu acho que ainda há bastante espaço e até que não considero o preço dos terrenos, o preço do espaço muito exagerado, e acho que é aí que se calhar está um bocadinho apelativo. A nossa ideia é realmente que a Rifana cresça e da melhor forma. Isto em relação à habitação. A nossa zona industrial é quase como eu falei há bocadinho em relação às ruas. Está mais do que visto. A nossa zona industrial precisava de uma requalificação, mas não era hoje, já era ontem, já era na semana passada. Aquilo é uma lástima. Já não se justifica, na altura que estamos, termos uma zona industrial em paralelo. E depois paralelo que, quando há o tempo menos bom, saltam fora, é um caos. Não faz sentido isso. Tem que haver uma pressão, não sei se tem havido ou não, mas eu penso que não. Eu continuo a dizer que a Câmara não adivinha aquilo que a freguesia necessita. Tem que haver uma pressão da nossa junta ou freguesia em relação a isso. Não faz sentido nós termos uma zona industrial conforme temos, com as empresas que ali temos, que não são poucas, são bastantes, e termos uma estrada, uma rua em paralelos, não termos um espaço onde possamos, um veículo pesado, por exemplo, como tem bastantes empresas, tem muito transporte para lá, e depois não há um espaço onde um caminhão, um veículo pesado, consiga inverter a marcha. Não existe. Chega ali, ao pé do vizinho, olha, abre aí os portões porque eu vou precisar de fazer inversão de marcha. Ou então, vem de marcha atrás, 300 ou 400 metros para poder fazê-lo. Não faz sentido isso. Até que não faz sentido porque há lá um espaço que é do município,
está fechado com portões e tem ali um arvoredo enorme. Estamos à espera de quê? Estamos à espera, não sei, mas se calhar de umas próximas eleições e prometer a obra para se ganhar as eleições. Não é isso que a gente pretende. Eu pretendo é que se faça as coisas quando temos oportunidade. Enquanto aquele terreno ainda é do município, fazer aquilo que é necessário. Alcatroar a zona industrial, que isso não é a Junta de Freguesia que faz, mas pode pressionar o município, e eu até tenho conhecimento que o município já tem departamento para fazer esse trabalho. Mais fácil ainda seria alcatroar, dotar de passeios onde eles não existem e mais, coisa mais interessante ao meu ver na zona industrial, estacionamento para quem lá trabalha. Isso aí é um caos. Não é difícil. É uma questão de fazer um estudo e fazer o trabalho como deve ser feito. Eu vou continuar a dizer, não é exatamente, não é a Junta que o vai fazer, mas é a Junta que vai pressionar e vai mostrar a forma de. Nós sabemos bem que não é o município que entende ou que sabe quais são as dificuldades de cada freguesia, somos nós, freguesia, que temos que mostrar ao município quais são. E então aí sim, aí o município faz com que as coisas se resolvam, que não é difícil. Exatamente. A zona industrial. Mas sem dúvida, muito carenciada de obras, está à vista também de qualquer pessoa que lá chegue. E veja, nós estamos a falar de uma zona industrial que emprega muita gente, tem lá muita empresa. Tenho imensa pena que esteja da forma que está, sem dúvida. Se eu for eleito, não vai ficar assim, de certeza absoluta. Sr. António, isto é muito bonito, os projetos todos, mas sem o parceiro, isto nada é possível. Portanto, eu quero-vos perguntar, se for eleito, que relação quer ter com a Câmara? A nossa relação com a Câmara, seja ela de que cor política for, independente de ser o PSD, ser o PS, ser o CDS até, não é? Temos candidato para a Câmara, a nossa relação teria que ser a melhor, porque se não for dessa forma, a gente não... Eu para exigir, vá lá, digamos assim, não é exigir, mas é dar conhecimento à Câmara daquilo que a freguesia necessita, tem que haver uma boa relação de parte a parte. É óbvio que eu não vou... A Junta, eu costumo dizer que a Junta é os olhos da Câmara. Sem Portanto, dúvida. A Junta, que é a proximidade da freguesia, que chega à Câmara e diz assim, meus amigos, nós precisamos disto. Exatamente. Aí é uma forma, também tem que haver um reconhecimento da parte do município, da parte da Câmara, saber esse trabalho que o Sr. Rui falou, que é, nós somos os olhos da Câmara, nós estamos a dar conhecimento, aí está a relação que nós temos que ter. Nós temos que ter uma boa relação, que é para que nós conseguimos, neste caso, vou aplicar o termo, sensibilizar a Câmara das necessidades da nossa freguesia para que a Câmara realmente possa executar aquilo que a gente acha necessário e é óbvio que a Câmara depois vai ver se realmente porque aquilo que eu acho necessário o município pode não achar, não é? Isso eu também vou dizer uma coisa. Vou dizer uma coisa, a Câmara tem todas as condições para ajudar as freguesias, porque não é uma Câmara falida, é uma Câmara que tem dinheiro. Sem dúvida, sem dúvida. Porque, diga-nos... sem dúvida nenhuma. E depois eu por vezes acabo por ver situações que poderia ser mais bem reaproveitada. Eu posso até citar, se calhar não deveria dizer isto como candidato, mas eu estou à vontade e eu acredito nos meus conterrâneos e sei bem, e eles sabem bem aquilo que eu vou dizer. Quando nesta obra que se fez aqui no Largo Manuel José Pereira, uma grande obra, bonita, gostei, está muito bonito. Se me perguntarem, era prioritária? Eu ia dizer que não. Nós temos muito mais carências na freguesia, ainda agora falámos numa, que é a zona industrial.
muito mais carências que não a obra que foi executada no Largo Manuel José Pereira. Mas, pronto, foi opções do nosso município, requalificar o centro, o coração da freguesia, neste caso, e nós aceitamos. Mas eu continuo a dizer, há mais carências, há mais prioridades que não aquela obra que foi feita, mas foi opções da Câmara e eu respeito, mas claro, aí é que eu digo, tem que haver uma boa relação entre a freguesia e o município para que realmente nós consigamos fazer aquilo que a freguesia precisa, todas elas. Eu falo da Rifana, mas eu penso que todas as outras estão na mesma situação. Tem que haver uma boa relação entre a freguesia e o município, seja ele de que cor política for. Ora, eu agora dirijo-me a vocês, a rifanenses. A maior parte já me conhece, sabe quais são as minhas capacidades e até sabem porque é que eu me envolvi neste trabalho. O que é que eu quero, ou melhor, o que é que eu vou aqui falar com vocês, que é mesmo para isso que eu aqui estou. Queria que vocês continuassem a ser prestativos, não mudassem nada daquilo que tem sido até agora. E o que é que eu posso dizer mais além de continuarem conforme estão? Não deixem, se eu não conseguir sozinho, não deixem que a freguesia caia. A Rifana merece muito mais. Ajudem-me a que a freguesia vá aonde tem que ir, que a freguesia seja a Rifana novamente, que a freguesia que tenha aquilo que os arrifanenses merecem. Ajudem-me só nesse aspecto. É só isso que eu peço a todos os arrifanenses.